A cidade onde viveu Pierre Lauren era um verdadeiro monstro urbano, extenso e insaciável. Seus arranha-céus de vidro e concreto erguiam-se como as colunas de um templo moderno dedicado ao dinheiro e ao sucesso. As ruas eram pavimentadas com mármore, as avenidas repletas de boutiques de luxo e galerias de arte. Cada edifício, cada pedra parecia sussurrar histórias de conquista, poder e glória. Mas por baixo desta superfície resplandecente, a cidade escondia uma verdade muito mais cruel, um mundo onde apenas os fortes sobreviviam, onde a riqueza não apenas comprava conforto, mas ditava a forma como as vidas se cruzavam, definiam e despedaçavam. Pierre, em sua torre de marfim, acabou se tornando a própria encarnação desta cidade. Ele não era mais um homem, mas um símbolo. Seu negócio prosperou graças às suas decisões astutas, às suas alianças hábeis e à sua total falta de escrúpulos. Todas as manhãs, ele se levantava em um apartamento cuja vista panorâmica oferecia um espetáculo deslumbrante da selva de concreto em que a cidade havia se tornado. A luz da manhã refletia-se nas fachadas dos edifícios, como uma metáfora do poder e do brilho da sua vida. Mas, dentro deste império do vidro e do aço, outro cenário se instalou, o de um casamento que, com o passar dos anos, perdeu a sua essência. Catherine, esposa de Pierre, brilhava apenas como um acessório precioso que ele exibia em suas noites sociais. Ela também era uma conquistadora, uma mulher forte e ambiciosa, mas sacrificou a sua própria identidade para cumprir as exigências de um homem cujo sucesso parecia abranger tudo. Os primeiros anos de casamento, cheios de esperanças e sonhos partilhados, estavam agora tão distantes como o horizonte invisível da cidade que se estendia infinitamente sob as suas janelas. O amor dele se transformou em uma rotina, uma dança silenciosa em torno de dinheiro e status social. Catherine, outrora dinâmica e entusiasmada, desvaneceu-se com o passar dos anos. Pierre sempre viu isso como uma mais-valia, um meio de fortalecer a sua posição no mundo dos negócios e das relações sociais. Foi perfeito para recepções, reuniões, eventos de caridade. Mas com o passar do tempo, ele a via menos como uma parceira igual e mais como um ornamento que exibia com orgulho. Ela aceitou esse lugar, embora cada acontecimento uma parte dela se desligasse um pouco mais. Ela havia abandonado seus sonhos, suas paixões, sua carreira para apoiá-lo em sua busca incessante pelo poder. Suas aspirações haviam sido apagadas, afogadas no mar de expectativas do marido, da imagem que ele queria manter aos olhos do mundo. Contudo, bem no fundo dela, uma revolta silenciosa estava amadurecendo. Catherine sabia que a sua vida já não lhe pertencia. Ela sabia que cada sorriso que ela oferecia ao mundo era apenas uma fachada, uma máscara que ela usava para agradar Pierre e outros. Mas quanto mais ela tentava carregá-lo, mais pesado ficava. Quando Pierre percebeu que Catherine estava começando a exigir sua independência, isso perturbou profundamente. Ele pensava que ela era como ele, que vivia pelos mesmos objetivos, pelos mesmos sonhos. Mas ela já não era a jovem ambiciosa com quem ele se casara. Ela havia se tornado um espectro dos seus próprios desejos, um objeto decorativo que ele havia esquecido de nutrir. E o que mais o impressionou foi o fato de ela ter ousado desafiá-lo, de ter tido a audácia de querer romper os laços que a uniam a ele. Essa decisão, essa vontade de abandonar esse casamento que ele considerava invencível, o aterrorizou. Ele construiu sua vida em torno dessa mulher, dessa imagem perfeita que formaram juntos. Ele não conseguia aceitar a ideia de perdê-la, não só porque tinha medo da solidão, mas também porque o divórcio significava uma fratura em seu império. O nome de Lauren, tão cuidadosamente cultivado, corria o risco de ruir sob o peso das revelações públicas. E o que o aterrorizou ainda mais foi a ideia de perder o dinheiro que havia acumulado. Estas posses, esta casa, esta vida, tudo o que ele tinha, ele devia à sua posição. Perder Catherine significava não apenas perder uma parte de si mesmo, mas também arriscar perder tudo. Ele rapidamente percebeu que a batalha jurídica não seria fácil. Catherine tomou a iniciativa de contratar um advogado poderoso, alguém agressivo e estratégico. As discussões sobre a divisão de propriedades estavam tomando um rumo muito mais sério e custoso do que ele imaginava. Além disso, era preciso preservar a imagem de família perfeita que ele se esforçava para manter. As semanas se passaram e a pressão sobre Pierre foi ficando cada vez mais forte. As noites sociais já não eram suficientes para acalmar sua mente. Todos os dias ele se levantava com medo de perder tudo o que havia construído. E então, na solidão de seu escritório,
Com os papéis do divórcio diante de si, uma ideia macabra começou a se formar em sua mente. Se Catherine desaparecesse, a propriedade reverteria para ele. A lógica era simples. A morte dela apagaria a ameaça que representava e os bens seriam automaticamente dele. Pierre sabia que poderia ser arriscado, mas a obsessão em guardar tudo o que havia adquirido estava corroendo por dentro. Ele não tinha mais espaço para compaixão, para amor. Ele havia sacrificado tudo no altar do poder e do dinheiro e não conseguia mais se ver de outra forma senão através do prisma de seu sucesso material. O casamento nada mais era do que um obstáculo, e o desaparecimento de Catarina já não era um acto de vingança, mas uma necessidade para manter o seu império intacto. A ideia germinou na mente de Pierre como uma semente escura, um veneno destilado lentamente em cada fibra do seu ser. O que começou como um simples pensamento, uma solução radical para o seu problema, transformou-se numa obsessão. Cada hora gasta conversando com seus advogados, cada minuto cara a cara com seus associados, cada troca de ideias, cada decisão apenas reforçava seu desejo de controlar a situação. Ele se sentia preso à sua própria ambição, como um ator preso num papel do qual não poderia abandonar. A ideia de perder não era mais uma de suas opções. Pierre sentiu-se vulnerável, uma vulnerabilidade que nunca tinha experimentado antes. No topo do seu império, ele nunca teve que duvidar do seu lugar no mundo. Os assuntos foram resolvidos como ele queria, suas decisões pareciam inabaláveis e o mundo girava de acordo com seus desejos. Mas agora, diante da perspectiva de compartilhar o que havia construído, de ver sua glória desmoronar por causa de um simples divórcio, ele sentia uma inquietação que crescia dentro dele a cada dia. A ideia da perda, do questionamento da sua posição social, da fragilidade da sua imagem pública, aterrorizava-o. Ele sabia que estava pronto para fazer qualquer coisa para não afundar. A sala de reuniões, outrora um local de influência e decisões triunfantes, tornou-se para ele uma prisão cada vez mais opressiva. Os advogados que o aconselharam não conseguiam compreender o laço que se apertava à sua volta. Eles não sentiam a urgência, a necessidade absoluta que ele sentia de eliminar esta ameaça ao seu império. À medida que as negociações avançavam, Pierre percebeu que Catherine, através do seu advogado, estava a tornar-se uma adversária mais formidável do que ele previra. Ela não era apenas uma mulher a quem ele deveria ter dado parte da sua fortuna. Não, Catarina tornou-se uma barreira contra a continuidade do seu poder e recusou-se a desaparecer silenciosamente, como ele esperava. Pedro havia se tornado um homem obcecado pelo controle, pela ideia de manter seu império intacto. Quase se tornou uma necessidade psicológica, um desafio pessoal que ele não podia deixar falhar. Sua esposa, sua companheira de vida, tornou-se uma anomalia nesse cálculo perfeito. Ela não estava apenas fazendo sua parte. Ela tinha vontade própria. E pela primeira vez na vida, Pierre percebeu que não poderia controlar o que estava fora de seu campo de ação. Isso tinha que parar. Catherine, por sua vez, não percebeu a profundidade da mudança que estava ocorrendo em Pierre. Ela acreditava que seu marido, por mais cruel que fosse no mundo dos negócios, permaneceria razoável em assuntos pessoais. O divórcio, aos seus olhos, era apenas uma formalidade. Um ato administrativo a concluir para encerrar um capítulo que, mesmo tendo perdido o encanto, manteve o respeito pelas convenções sociais. Ela não tinha ideia do abismo em que Pierre estava caindo, nem da brutalidade escondida por trás de suas aparências calculadas. Para ela, a ideia de perder o casamento não significava o fim do mundo. Afinal, ela tinha recursos, conexões e uma imagem que poderia reconstruir em outro lugar. Mas a inocência de Catherine neste jogo de poder tornar-se-ia a sua tragédia. Ela acreditava que a conversa que teriam naquela noite, esse jantar que Pierre organizara com fria precisão, seria uma oportunidade para lançar as bases para um futuro tranquilo separados. Ela se preparou para esse encontro com uma calma fingida, esperando que tudo acabasse, que assinassem os papéis e finalmente seguissem em frente. Ela não tinha ideia de que estava prestes a conhecer um lado de Pierre que ela nunca tinha visto, um homem que ela nunca imaginou capaz de tais extremos. Pierre orquestrou cuidadosamente esse encontro, escolhendo o cenário perfeito, o apartamento deles, um lugar cheio de memórias e símbolos. A vista deslumbrante da cidade, um panorama que simbolizava a ascensão partilhada, os sucessos partilhados, tornou-se agora o local onde tudo terminaria. O jantar foi perfeito. A conversa, a princípio cordial, parecia ecoar uma última tentativa de reconciliação,
Mas Catherine não percebeu que o ar ao redor deles estava carregado de promessas silenciosas e coisas não ditas. Pierre conduziu-a para perto da janela panorâmica. Ele falou com ela sobre os anos que passaram juntos, sobre os momentos felizes, sobre a família, tentando mascarar a violência de suas intenções sob uma fachada de bondade. Suas palavras eram suaves, quase afetuosas. Mas cada palavra que ele pronunciava era apenas uma máscara destinada a esconder a atroz realidade do que ele havia decidido. Catherine, porém, só percebeu a gentileza de seu tom. Ela pensou que, talvez, Pierre acabasse aceitando a situação e a separação deles ocorresse de forma pacífica. Mas a realidade, fria como o ar do inverno, atingiu-a com uma brutalidade incrível. Num gesto tão repentino quanto impiedoso, Pierre empurrou-a violentamente. Catherine, surpresa, não entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Seus olhos procuravam desesperadamente uma explicação no olhar do marido, mas só havia frieza da indiferença. Num instante, ela sentiu seu corpo inclinar-se, o ar frio soprando contra seu rosto. O seu grito perfurou o silêncio da sala, mas foi engolido pelo vento que levou embora, como uma folha levada pela tempestade. Pierre ficou ali parado, petrificado com o que acabará de fazer. Seu coração batia descontroladamente, como um tambor anunciando o fim de um mundo. Ele não esperava que terminasse assim. Este gesto, que lhe tinha sido concebido como uma solução rápida, quase lógica, transformou-se num acto irreparável. O que ele pensava ser um meio para atingir um fim transformou-se subitamente num crime, num acto de violência que não previra, mas que nunca poderia desfazer. Nesta sala silenciosa, Pierre sabia que seu destino acabará de mudar. Ele não era mais o empresário de sucesso, o senhor de seu império. Ele havia se tornado um criminoso. E naquela noite, a cidade, em sua neblina gelada, parecia observá-lo, testemunhando uma tragédia sem retorno possível. Os dias que se seguiram à tragédia foram um turbilhão. Pierre sentiu-se como um náufrago, à deriva num oceano de culpa e remorso. O que ele havia feito não poderia ser desfeito e ainda assim, ele não pôde deixar de procurar uma maneira de escapar da realidade de suas ações. Ele vagou em seus próprios pensamentos, incapaz de encontrar refúgio. Ele sabia que o irreparável havia acontecido, mas se recusou a admiti-lo plenamente. As autoridades, embora não encontrassem provas diretas, continuaram a monitorizá-lo, e cada olhar suspeito, cada pergunta feita, empurrava ainda mais a agulha da culpa para sua mente. Ele sentiu o laço se apertando lentamente ao seu redor, cada movimento em sua vida diária se tornando uma dança frágil no fio da navalha. Sua consciência o atormentava. Imagens da queda de Catarina sobrepunham-se constantemente aos seus pensamentos. Ele a viu novamente, ali, pouco antes de fazer o irreparável, os olhos cheios de confusão, o corpo desequilibrado, desaparecendo no vazio. Esta imagem o assombrava a cada momento, como uma sombra persistente que ele não conseguia afastar. Ele se perguntou se isso poderia ter sido evitado, se um gesto diferente, mais uma palavra, poderia ter mudado o resultado daquela noite. Mas no fundo ele sabia que a decisão era irrevogável. As consequências de sua ação foram sentidas rapidamente, como uma onda que engolfou tudo em seu caminho. Seus negócios começaram a desmoronar. Os contratos que ele negociou com tanta habilidade começaram a desmoronar um por um. Seus antes leais associados se afastaram dele com uma rapidez glacial. Eles viam Pedro como um líder, um homem poderoso, mas agora ele não passava de um fardo, um homem cuja reputação outrora sólida estava agora manchada para sempre. A imprensa, ávida por escândalos, aproveitou o caso com uma voracidade sem igual. Os detalhes do que aconteceu neste apartamento foram aos poucos sendo revelados ao grande público, tecendo uma história macabra e implacável. Os jornalistas, ávidos de sensacionalismo, transformaram a tragédia num espetáculo, e Pierre tornou-se a estrela caída, um símbolo da corrupção do poder e da ambição que tudo consome. Cada artigo, cada foto que o mostrava sob uma luz cada vez mais sombria mergulhava-o ainda mais num abismo de vergonha e solidão. Ele se viu isolado em sua própria casa. As paredes do apartamento onde antes compartilhava risos e planos com Catherine tornaram-se testemunhas mudas de sua queda. Ele não conseguia mais encontrar qualquer aparência de conforto ali. A solidão pesava sobre ele. Ele procurava, sem encontrar, nenhuma forma de consertar, mas no fundo sabia que tudo era irreparável. A verdade crua foi revelada em toda sua brutalidade.
A busca insaciável pelo poder, a sede de controle, o desejo de nunca ceder à perda, tudo isso levou à sua própria devastação. Os colegas de Pierre, os parceiros com quem ele construiu seu império, pararam de atender suas ligações e de honrar suas nomeações. Seus silêncios eram mais eloquentes do que quaisquer palavras. Eles também viram os sinais, compreenderam que o homem que respeitavam já não era quem afirmava ser. O que ele fizera a Catherine já não era segredo, e mesmo aqueles que outrora o admiraram nos negócios sentiram-se traídos pela sua monstruosidade. Pierre se viu à margem, sem aliado, sem apoio. Ele havia se tornado um pária. O vazio que ele criou dentro e ao seu redor crescia a cada dia. Os negócios que constituíam o seu reino estavam entrando em colapso um por um. Os contratos foram cancelados, os investidores fugiram, o índice bolsista da sua empresa caiu e a reação dos mercados financeiros não tardou a surgir. Pierre assistiu impotente enquanto o império que ele construiu com tanto esforço rachou e quebrou sob o peso da vergonha. O que ele pensava ser a chave para sua vitória, o seu controle absoluto, estava se voltando contra ele. O poder que ele adquiriu agora se tornou uma jaula. Pierre agora estava sozinho. Ele vagou como uma alma perdida, assombrado pela memória de Catherine. Ele se perguntou se ela havia olhado uma última vez para ele antes de desaparecer no ar. Se naquele momento fatal ela tivesse percebido algo que ele havia escondido. Mas esses pensamentos eram armadilhas, pensamentos que só traziam mais dor e confusão. Ele se odiava, mas a cada momento também esperava secretamente que tudo fosse apenas um pesadelo, uma piada de mau gosto da vida da qual ele eventualmente acordaria. Mas a realidade era implacável. Tudo estava quebrado. Catarina estava morta. O seu império estava a desintegrar-se e ele já não tinha lugar neste mundo. Ele não tinha mais nada. A verdade atingiu-o com uma violência incrível. Ele sacrificou tudo pelo poder, pelo estatuto, pelo controlo. E no final, ele não ganhou nada. O que ele acreditava ser a força da sua ambição era na realidade a sua fraqueza. Seu desejo de controlar tudo levou à ruína, a uma queda sem retorno. Ele agora se encontrava no eco de uma vida que era apenas uma sombra do que tinha sido. Ele não tinha mais voz neste mundo onde antes era um titã. O vazio onde Catherine havia desaparecido ressoava dentro dele como um abismo sem fim. A história de Pierre Lauren era agora a de um homem consumido pelos seus próprios demônios. Ele sacrificou tudo por um sonho delirante de grandeza e controle. Em troca, não obteve nada. Poder, ambição, riqueza. Tudo isso só tinha valor na medida em que lhe permitia permanecer no topo. Mas na sua busca incansável, ele esqueceu um princípio fundamental: o equilíbrio entre o que queremos e o que estamos dispostos a perder. E Pierre havia perdido tudo. Ele era um homem sem redenção, uma alma quebrada, perdida na solidão dos seus pensamentos, consumida pela culpa. No fundo do abismo que ele cavou para si mesmo, havia apenas um eco do que havia sido uma vida brilhante, mas agora manchada, obscurecida, consumida pela sede insaciável de poder e pela tragédia irreversível que ele havia criado.